Você já parou para pensar quais esportes será que levam mais pessoas ao hospital? Ou aqueles esportes que matam mais? Como médico que atende muitos pacientes na urgência e na emergência, eu vou ranquear hoje neste vídeo os esportes dos mais extremos, os mais perigosos, até os mais tranquilos. E eu já vou te avisando que tem surpresa no meio do caminho. Então fique comigo até o final desse vídeo. Então vamos começar aqui com o triatlon, um dos esportes que está muito na moda. Esse é um dos esportes que tem um índice elevado de morte súbita, principalmente durante a natação. Teve uma revisão de 2012, um pouco antiga, que mostrou que ocorre mais ou menos uma morte a cada 100 mil participantes, sendo que 70% dessas mortes são na natação. E a causa principal aqui é o coração. E quando a gente olha para ele, se destacam as cardiomiopatias estruturais, né, de formação do coração, para pacientes que têm menos de 35 anos, as arritmias e doenças de placas, né, nas artérias do coração para atletas que são mais velhos, acima de 35 anos. Então eu vou colocar o triatlon aqui como perigoso. Rodeio. No Brasil, esse é um esporte que a gente observa muitas lesões graves, né, por conta de acidentes com os animais, na cabeça, traumatismo craniano e na coluna também são muito comuns. E um acidente recente que teve, inclusive, em Hortolândia, de um boiadeiro que quase morreu, que o pé dele ficou enroscado no boi e ele tomou várias pisoteadas na cabeça, em várias partes do corpo. Foi um acidente bem grave, mas que ele não morreu, graças a Deus. E foi um rapaz jovem, né? Inclusive, esse rapaz falou que ele vai voltar a praticar o esporte. Mas eu vou colocar o rodeio aqui como extremamente perigoso. Sinuca. Puxa, sinuca, o maior risco que tem aqui é pro fígado, né? Porque se você vai jogar uma sinuquinha, acaba tomando uma cerveja, vai fazer isso por muito tempo, né? Eu vou classificar aqui como muito baixo risco. Beach tênis. Cadê os Faria Limers? Aqui em São Paulo, quando o pessoal vai procurar um condomínio de prédio para morar, perguntam duas coisas. Aliás, três. Vaga de garagem, espaço pet e se tem quadra de beach tênis. Se não tiver, não serve. Aqui a gente tem destaque para as lesões ligamentares, principalmente de cotovelo, de ombro, né? E alguns entorses também de joelho e tornozelo. Mas o beach vou classificar como risco médio. E o tênis, também a gente já se enquadra, vou colocar como risco médio com as mesmas lesões. Fórmula 1, puxa, historicamente um dos esportes mais letais do mundo. Mesmo com a segurança que existe, toda a tecnologia que foi se desenvolvendo, com certeza vou colocar como risco extremo. E, para quem não assistiu a série do Ayrton Senna, assistam, é sensacional, ainda dá tempo. Você encontra no Netflix. MMA, luta livre. Puxa, aqui o risco de traumatismo craniano, concussões repetitivas, né? muitos impactos ali na cabeça. Tem um estudo que mostra que 1 a cada 3 lutas acabam em nocaute ou nocaute técnico, quando o cara toma um ali e pum, apaga, desliga. Isso ao longo dos anos vai se tornando muito perigoso. Então eu vou colocar aqui como muito perigoso. E junto com o MMA, vou colocar o boxe, para quem curte aí um jab com a esquerda, né? Futebol, altíssima incidência de entorses de joelho, de tornozelo, lesões ligamentares se destacam aqui. Algumas fraturas também, né? Não é à toa que o Neymar fica mais fora de campo do que dentro de campo. Coitado, apanha demais. Mas o futebol eu vou colocar como perigoso. E esse aqui você vai se surpreender, ciclismo de rua. O risco nem em si, portanto, a prática do ciclismo, mas as pessoas à nossa volta, né? Os motoristas de carro, de ônibus, de moto. Então a gente tem muitos acidentes envolvendo ciclistas de rua, né? Risco de atropelamento, de quedas, de traumatismo craniano. Então tem um dado aqui bem interessante, de 2015 a 2022, que mostrou que ocorre cerca de 2.000 mortes por ano de ciclistas que andam tanto nas vias urbanas, em cidades, como nas rodovias. Uma mortalidade muito grande, embora seja um esporte que esteja muito na moda. Então eu vou colocar aqui como risco extremo. Esse
Até eu fiquei impactado. Natação. Puxa, natação bem seguro, né? Talvez às vezes role uma sobrecarga ali no ombro. Vamos colocar como baixo risco. Basquete. Puxa, no basquete o que a gente vai encontrar aí são alguns entorses de tornozelo, principalmente por conta dos pulos, né? Algumas fraturas também, alguns entorses de joelho, algumas lesões ligamentares. Então o basquete tem um risco aí médio. Esportes. Os games, os gamers. Puxa, aqui a gente tem um risco até que talvez ali uma lesão ali de uma tendinite, uma lesão no túnel do carpo, um pouco de estresse, um pouco de ansiedade envolvido, né, nessas pessoas, mas nada que um anti-inflamatório e um pouco de terapia não ajude. Vou colocar aqui como baixo risco. Surf em ondas grandes. E aqui eu não estou falando do seu jacarezinho que você pega lá em Santos. Estou falando aqui de ondas de mais de 20 metros de altura. Então ondas ali de Nazaré, que fica em Portugal, ondas do Havaí, em Mavericks, na Califórnia. Então aqui tem um risco muito grande de afogamento e também de traumas em rochas e pedras, né? Vale lembrar que alguns surfistas chegam a mais de 64 km por hora em uma onda. Então vamos colocar aqui como muito perigoso. E se você está gostando do vídeo até aqui, eu já vou te pedir para deixar aquele like, se inscrever no canal. Eu sempre trago dicas muito interessantes sobre medicina, para você não perder nada. Xadrez. Puxa, aquele xadrez não tem grandes emoções, né? Xadrez eu vou colocar aqui como muito baixo risco. Escalada sem proteção. Puxa, esse cara aqui escalou uma parede de granito de 900 metros na Califórnia, sem equipamento de segurança. Um recorde histórico. Vou colocar aqui, maluco, se caiu já era. Vou colocar aqui como muito perigoso, extremamente perigoso. Jiu-jitsu, uma das artes marciais mais bonitas que existem. Puxa, alguns riscos aqui de luxações, de lesões ligamentares, de coluna cervical também. É um esporte perigoso, mas um dos mais legais. E também aqui temos o judô. O judô, cara, é um pouco delicado porque o grande problema dele é que as quedas são muito traumáticas, então tem uma alta prevalência de lesões de membros superiores, de ombro, fraturas de costela, então eu vou botar ele aqui como muito perigoso, infelizmente. Aos judocas, me desculpe, mas eu tenho que falar. CrossFit. Existe um índice aí de lesões de ombro, de coluna, pessoal que gosta de levantar pneu, subir em corda, né? Um risco aí médio de lesão. Caminhadinha marota, que a sua avó gosta, sua tia também, talvez seu pai faça, bem tranquilo, muito baixo risco. Motocross, puxa, o risco principal aqui são as quedas, então traumatismo craniano, fraturas, e um dos esportes mais perigosos do mundo. Tenho que colocar como risco extremo, com o destaque para o freestyle, que é aquela galera que gosta de pular naquela rampa de moto, fazendo manobras extremamente arriscadas. Skate. Skate, cara, muitas fraturas graves, né? Principalmente ali no downhill. Então, vou colocar muito perigoso, muito perigoso. Pilates, dá uma esticadinha na coluna, puxa, baixo risco, né? Às vezes dá uma travadinha, mas nada demais. E aqui eu vou colocar junto o yoga, que é bem bacana e tem um baixo risco. Maratoninha, corrida de rua, aquela que todo mundo está fazendo hoje em dia. Que bom que estão fazendo. Aqui a gente tem entre 50% a 75% dos corredores que relatam pelo menos uma lesão de sobrecarga dentro de um ano. Então, puxa, médio risco. Esqui e snowboard. Puxa, no esqui se destacam as lesões de joelho e no snowboard as lesões de punho. Porque quando o rider vai cair ali, ele sempre vai cair de lombar, ele vai proteger ali com a mão e acaba fazendo a fratura de punho. Então o esqui, perigoso, e o snowboard, muito perigoso. Acho um pouco mais difícil, um pouco mais arriscado. Então eu vou deixar assim. Vôlei, tanto de praia quanto o de quadra, fratura de dedo, entorse de tornozelo, porque vai pular e acaba caindo e torcendo, algumas de ombro. Então, perigoso. O esqui praticado quando o helicóptero te leva até o topo da montanha e deixa você descer ela. Puxa, isso é uma sensação incrível. Quero fazer um dia também, mas extremamente perigoso, um dos mais perigosos do mundo. Musculação, um pouco de hernia de disco, um pouco de lesão de ombro, uma dor ou outra na lombar. Então,
vai ficar como um médio. Paraquedismo, puxa, falhou o equipamento, mortalidade altíssima, né? Mesmo tendo ali 2 paraquedas, não tem como, extremamente perigoso. Tai Chi Chuan, uma das lutas mais tranquilas de se fazer, não envolve grandes riscos, então risco muito baixo, e minha tia tá fazendo, falou que é bem legal de fazer. Então já indique para sua avó e para sua tia. Tadinha, ele sofre, né? Ela sofre. Futevôlei, quem nunca fez, né? Sou péssimo no futevôlei. Cara, até que é um perigo tranquilo. Cai na areia, se joga ali, risco aí médio. Futebol americano, esse aqui, em decorrência de tantos traumatismos cranianos, tantos impactos de alta energia, geralmente os esportistas são gigantes, tem muitas fraturas importantes. Inclusive tem até um filme do Will Smith que chama Concussion. Em português, a tradução é Um Homem Entre Gigantes. Tradução péssima, mas o filme é excelente, eu indico para você ter uma noção do impacto neurológico, cognitivo que tem naqueles atletas que fizeram por muitos anos, né, esse esporte. Então fica essa dica. Com certeza, muito perigoso. Muito perigoso. Patins. Puxa, patinzinho. Foram praticados ali de boa, no parque, no Ibirapuera. Tem uns riscos de cair, uma fratura ou outra. Então tem um risco aí. Puxa, pode fazer algumas lesões também de ligamentos. É perigoso. Patins é perigoso. E assim ficou a nossa tabela de esportes. E aí? Quais desses esportes você pratica ou já praticou? Escreve aqui nos comentários se você já se lesionou em algum deles. Eu quero saber da sua experiência. Praticar esportes é fundamental, mas a ideia desse vídeo é te mostrar que toda modalidade tem um risco. Alguns óbvios, outros nem tanto. Então, no fim das contas, o maior risco é não se mexer, não fazer nenhum esporte. Então pense, escolha bem e pratique com segurança e acompanhamento médico. Peça alguns exames só de triagem para ver se está tudo certo com o coração, um eletrocardiograma, um ecocardiograma, para ver se você não tem nenhuma malformação estrutural que possa vir a acarretar, por exemplo, em uma morte súbita. Se você curtiu esse ranking, já deixe seu like, envie esse vídeo para aquele seu amigo que acha que andar de bicicleta é super tranquilo. Muito obrigado e até a próxima.